Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e hoje eu vou mostrar para vocês, na prática, como construir do zero um microserviço para envio de e-mail. Então, eu já trouxe em outras videoaulas aqui no canal vários conteúdos sobre microserviços, né? E a definição de microservice nada mais é do que uma aplicação que funciona de forma autônoma e independente. E ela tem um papel específico, uma responsabilidade específica dentro de uma arquitetura. E quando se trata de uma arquitetura de microserviços, essa arquitetura ela é composta por dezenas ou até centenas de serviços, cada qual com a sua responsabilidade, trabalhando então de forma independente, porém se comunicando, uns com os outros. E esse serviço então que a gente vai iniciar hoje é um microservice para envio de e-mails. Então ele pode ser utilizado por toda a arquitetura. Então todos os serviços que precisar enviar e-mail para alguém, para um usuário, ele pode enviar essa mensagem para esse serviço que a gente vai criar. E porque a responsabilidade desse serviço é justamente essa, é fazer esses envios de e-mails. Então, este é apenas o primeiro serviço que a gente vai criar, mas a intenção é depois, nas próximas aulas que eu vou trazer aqui no canal, é a gente fazer, por exemplo, um serviço de usuário, para que quando um novo usuário ele for cadastrado, ele envie internamente para esse serviço que a gente vai criar de envio de e-mail, para ele enviar uma notificação para esse usuário de boas-vindas ou para confirmação de e-mail, esse tipo de coisa. Então, nas próximas aulas a gente vai utilizar tanto esse serviço de envio de e-mail e também vamos criando outros serviços para fazer essa comunicação internamente entre eles. Então, para criar este microservice, a gente vai utilizar do padrão de bases isoladas para cada serviço. Então, o serviço de e-mail ele vai ter a sua própria base de dados e depois, nas próximas aulas onde a gente for criar o serviço de usuário, ele também vai ter a sua própria base de dados. Agora, indo para a prática, vamos começar a implementar este primeiro microservice utilizando o Spring Boot e também o Spring Mail para fazer este envio de e-mail. Então aqui eu vou utilizar a IDE IntelliJ. E quando você vai iniciar um novo projeto dentro dessa IDE, ele já tem este atalho aqui do Spring Initializer, onde eu defini o nome, no caso vai ser ms-e-mail, aqui vai ser o local que vai ser salvo este projeto, a gente vai utilizar o Maven, o Java, o group eu coloquei com.ms, de microservice, e o artifact vai ser e-mail. Então esse daqui é o pacotinho que a gente vai ter para essa aplicação. Eu selecionei o Java 8 e também o pacote do tipo jar. Aqui agora na frente a gente vai selecionar as dependências que vão compor este projeto. Então a primeira dependência que eu vou selecionar é a web, porque a gente vai criar um endpoint post, para receber este e-mail com todos os dados para que ele possa enviar para o usuário final. Também vamos utilizar o JPA, o Postgres. Para fazer a validação, a gente vai utilizar o Validation, o Lombok e, por fim, o Spring Email, que no caso a gente utiliza esse Java Mail Sender. Então, depois de selecionar essas dependências, que são 6 dependências a princípio, eu vou finalizar o projeto. Eu estou utilizando o IntelliJ, mas para quem quiser iniciar o projeto neste site, start.spring.io, também é só colocar as configurações necessárias e também adicionar as dependências necessárias aqui. Ele vai gerar um pacotinho e você vai então importar este projeto para a IDE que você for utilizar. Bom, agora que todo o download já foi feito, aqui se a gente for ver a estrutura das pastinhas do nosso projeto, a gente tem então
Java com.ms.email, e aqui a gente tem a classe principal aqui do Spring. Eu vou fechar essas outras coisas aqui. Bom, então agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou criar alguns pacotes aqui dentro dessa estrutura para separar o controller, service, model, DTO, enum, e assim a gente conseguir colocar essas classes, cada qual em seu determinado pacotinho. E agora que eu já criei essas 6 pastinhas aqui, services, repositories, models, enums, DTOs e controllers, eu vou vir aqui embaixo, dentro de resources, a gente vai ter esse arquivo application.properties. Então, dentro deste arquivo, a gente vai definir tanto a porta, onde essa aplicação ela vai sempre ser executada, e também a conexão com o banco de dados. Então, para ficar mais fácil, eu já vou deixar aqui, já colei. Nessa linha 1, eu defini server.port 8080 para sempre ser executada na porta 8080. E essas outras linhas, essas 4 linhas, é de conexão com o banco de dados. Então aqui eu passo a URL, username, password, e eu vou deixar então habilitado o DDL alto para que a gente consiga já gerar as tabelas e colunas de forma automática. Então, aqui na URL, eu passo o JDBC Postgres, localhost a porta, 5432 aqui no meu caso, e ms-e-mail. Esse ms-e-mail é o banco de dados local que eu tenho que criar aqui na minha máquina. Então, eu estou utilizando aqui a ferramenta pgadmin. E antes de começar a gravar, eu já vim aqui dentro de databases e eu criei este banco ms-e-mail. Vocês podem ver que aqui dentro as tabelas ainda não tem nenhuma, está tudo vazio. E como que faz então para criar esse banco, né? Com a ferramenta pgadmin é bem simples, eu vim aqui em database, create database, e aqui você coloca, no caso, o meu ms-e-mail e eu salvo. Então, vocês podem fazer também esse passo a passo aí na máquina de vocês para deixar este banco disponível. Depois de feito isso, então, de já configurar a conexão com o banco de dados que essa aplicação vai utilizar, agora a gente vai criar um model, que é onde a gente vai salvar os dados do e-mail. Então, sempre que algum serviço dentro da arquitetura precisar enviar algum e-mail, esse microservice ele vai receber essa mensagem com quem está enviando esse e-mail, para quem que vai ser enviado esse e-mail, a data, o status, se foi enviado ou se ficou com erro. Então, esses dados ele vai guardar neste banco de dados próprio. Agora eu vou vir aqui dentro do pacote que eu criei models, vou criar uma nova classe que vai se chamar email model. E essa classe então, ela vai ser uma entidade. Para o vídeo não ficar muito longo e eu ficar digitando aqui muita coisa, eu já vou colar essa classe completa e eu vou explicando para vocês cada uma das partes. Aqui primeiro eu vou fazer os devidos imports. No caso, eu vou utilizar o Lombok para não precisar colocar os métodos get, set e também construtores. Então, como eu disse para vocês, essa classe ela vai ser uma entidade, então por isso que a gente anota ela com @entity. E aqui embaixo, com essa anotação table, eu passo então o nome que vai ser gerado a tabela dentro do nosso banco, no caso o meu banco ms-e-mail. Então aqui para começar, a gente vai ter um e-mail ID do tipo long, eu anotei este atributo com @id. E a geração dele vai ser uma geração automática. O segundo atributo aqui é um owner ref.
ou seja, é uma referência do proprietário que está mandando essa mensagem. Então, quando a gente criar o serviço de usuário, por exemplo, eu vou passar neste campo o ID do usuário para quem vai ser enviado este e-mail, para a gente ter esse controle. Porque, por exemplo, depois se eu quiser criar um endpoint para listar todos os e-mails que foram enviados para tal usuário, aí é só eu filtrar por este campo, que assim eu consigo obter esse resultado. E também vamos ter o e-mail from, que é de quem está mandando esse e-mail, e o e-mail to, que é para quem que esse e-mail vai estar sendo enviado, né? No caso, o e-mail para quem ele vai estar sendo enviado. Aqui a gente tem o subject, que no caso é o título do e-mail, e aqui a gente tem o campo text, que vai ser o texto, o corpo do e-mail em si. Bom, esse atributo eu anotei ele com @column, na verdade todos são colunas, mas esse daqui eu coloquei esse @column para colocar essa propriedade column definition igual a text. Por quê? Todos esses campos que são strings, eles são limitados a 255 caracteres quando essas colunas vão ser geradas no banco. Já esse text, mesmo ele sendo string, mas eu colocando essa definição, eu consigo inserir mais caracteres se for preciso, porque geralmente no corpo do e-mail, né, pode ir textos bem longos, então a gente já tem que preparar a aplicação para conseguir salvar este texto maior que vai receber ali o corpo do e-mail. E aqui embaixo eu tenho a data que vai ser enviado esse e-mail. Essa data ela vai ser do tipo local date time e também o status desse e-mail, se esse status ele vai ser sucesso, né, se ele foi enviado, sent, ou se ele ficou com erro, se caso deu algum problema ali na hora do envio. Então, agora a gente vai precisar criar este enum status, porque eu quero deixar ele só de dois tipos, né? Se foi enviado ou se ele está com erro. Então, eu vou vir aqui dentro do pacotinho enum, vou criar um enum com este nome, status e-mail, e aqui dentro eu vou definir os valores, que no caso vai ser sent, ou se ele ficou com error. Agora eu vou fazer o import dele aqui dentro, já que ele já existe, e pronto, a gente já tem a nossa entidade mapeada. Agora que a gente já tem a entidade mapeada, a gente vai criar um DTO, que vai ser o objeto que a gente vai receber no método post. Então, dentro aqui de DTOs, eu vou criar uma nova classe, que no caso vai se chamar email DTO. Já vou anotar ela aqui com @data do Lombok. E os atributos, né, vão ser alguns atributos parciais aqui da entidade. Esses atributos que a gente vai receber, que no caso o usuário ou o outro serviço, né, que vai enviar um post para esse serviço enviar um e-mail, ele vai precisar enviar esses atributos aqui, que no caso é o owner ref, o email from, o email to, subject e text. Aqui já vou tirar aqui o @column, porque isso daqui é do banco de dados. E aqui no DTO a gente vai fazer a validação, né, usando o validation. Então, o owner ref, ele é obrigatório, porque a gente precisa saber quem que é o proprietário dessa mensagem, né? Então, eu vou anotar esse atributo com @notBlank, porque quando a gente for receber esse objeto no post, ele já vai fazer essa validação. Se tiver algum campo faltando, ele já vai enviar uma bad request para o usuário informando que tal campo é obrigatório. Então, eu vou colocar @notBlank em todos, porque o email from a gente precisa saber, o email to também, o e-mail tem que ter um título e também o corpo do e-mail é obrigatório. E tanto no email from quanto no email to, eu vou anotar também com essa validação @email, porque assim ele já verifica se é um e-mail válido. Bom, então assim a gente já tem o nosso DTO de entrada com as validações já todas anotadas. Agora que a gente já tem o model, já tem o DTO, eu já vou deixar pronto também tanto o service quanto o repository.
Então, eu vou vir aqui dentro de repository, vou criar uma interface que vai se chamar email repository. E a gente vai estender a classe JPA repository para já utilizar aqueles métodos prontos, como find all, find by ID, save, delete, entre outros. E aqui dentro eu passo qual que vai ser essa entidade, né? No caso, email model, que a gente já acabou de criar. E aqui o ID, que é do tipo long. Depois de criado, então, o repository, agora eu vou criar o service, né? Que vai ser essa camada intermediária entre o repository e o controller. Então, eu venho aqui no pacotinho service, nova classe, email service. E este service, ele vai ser um bin do Spring do tipo service. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar essa classe com @service. E como eu sei que eu vou precisar criar um ponto de injeção de repository para conseguir então criar os métodos para fazer a persistência com o banco, eu já vou inserir este ponto aqui de injeção do repository. Vou utilizar o auto-write e agora eu coloco aqui email repository para já deixar isso pronto. Então, agora que a gente já tem o repository, já tem o service, tudo ok, a gente precisa agora criar o nosso controller. Então, vou vir aqui dentro da pastinha controller, iniciar nova classe, email controller. E agora, também vai ser um bin do Spring, só que no caso, este bin do tipo controller. Então, e como a gente vai utilizar, né, de APIs REST, eu vou anotar @REST controller. E agora, já aproveitando, como a gente criou o service, que vai ser esse intermediário entre o repository e o controller, eu vou precisar também de inserir um ponto de injeção aqui dentro de controller de email service. Então, eu já vou deixar isso pronto também, @auto-write, email service. Prontinho. Agora a gente vai criar o método post, que é o método que vai receber aquele DTO de entrada. E ele vai, então, fazer a validação e também passar do DTO para o model, para a gente tanto salvar este model e também enviar o e-mail para o usuário. Então, vamos lá. Então, o método que a gente vai ter para receber este post vai ser este sending email. Primeiro eu vou fazer todos os imports necessários aqui, porque senão a gente nem consegue visualizar direito, que fica tudo vermelho. Bom, agora que eu já fiz todos os imports, este método, sending email, eu anotei ele com @postmapping e eu passei essa URI aqui, que é o sending email. No caso, é o envio de e-mail. Então, sempre que algum usuário ou algum serviço enviar uma requisição via post para sending email, este método sending email que vai ser disparado, que vai então processar essa requisição. Bom, aqui então embaixo, nessa linha 23, né, eu recebo como parâmetros deste método o e-mail DTO, que é aquele que a gente mapeou, né, alguns minutos atrás. E no caso, como a gente já colocou aquelas anotações @noteblank, @email, então para que essas validações elas tenham efeito, eu preciso anotar com @valid, para que sempre que essa requisição ela for feita, ele já faça essa validação na hora que ele aciona esse método. Se algum campo que eu anotei com @noteblank, por exemplo, estiver em branco, ele vai enviar vai retornar para o cliente que pediu, né, uma bad request dizendo que tal campo está faltando e é obrigatório. Então, depois que eu recebo o e-mail DTO e já faço essa validação, eu preciso transformar este DTO em model, né, para que a gente consiga salvar este e-mail no banco de dados. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui na linha 24 é criar uma instância de e-mail model e depois eu passo esse e-mail model aqui na linha 25 dentro deste método copy properties do bin utils. Então, este método, na verdade, ele vai fazer essa conversão
de DTO para model. Então, eu passo o que eu quero converter, no caso é o e-mail DTO, para que eu quero converter? Eu quero converter para e-mail model, então, que eu acabei de criar aqui em cima. Então, ele vai fazer essa conversão. E depois disso, a gente vai passar esse e-mail model, que já no caso já está validado lá pelo DTO, já converteu. Agora a gente vai passar ele para um método onde a gente vai fazer tanto o salvamento quanto o envio deste e-mail, que no caso é o método send e-mail dentro do nosso service, que a gente já criou, porém a gente ainda não tem este método. E depois de feito todo este método e enviar o e-mail, feito a persistência no banco, a gente vai retornar para o cliente este model salvo e também o status HTTP created. Certo? Então aqui a ideia, ela já está me avisando que este método send e-mail não existe. Então se eu clicar aqui nessa lâmpadazinha, ele já vai me auxiliar a criar este método no nosso service. Então ele já iniciou este método, ele não tem retorno, ele vai receber como parâmetro um e-mail model e aqui dentro a gente vai fazer então o salvamento e também o envio de e-mail, certo? Bom, pessoal, mas como que a gente vai fazer este envio de e-mail? A fim de demonstração, porque o objetivo maior desta aula é mostrar como iniciar um microservice e como que o microservice ele deve agir, ou seja, ele tem uma responsabilidade, um conjunto de funções únicos dentro de uma arquitetura, ele tem o seu papel e ele funciona de forma autônoma e independente. Então, todos os serviços que precisarem de acionar essa função dele, vai enviar, vai se comunicar internamente com ele e ele vai fazer o processamento necessário que foi definido. E neste caso, então, a gente vai utilizar para envio de e-mails o SMTP do próprio Gmail para fazer, então, essa demonstração, né? No caso, se vocês quiserem algo mais robusto, mais completo, né, que é o ideal, vocês podem depois, né, a fim aí de aprendizado, trocar o SMTP do Gmail que a gente vai utilizar pelo Amazon SS, que no caso é o Amazon Simple Email Service. Então, quando você vai utilizar o envio de e-mails, você geralmente utiliza desse serviço da Amazon, né? Mas como o intuito aqui é mostrar o microservice, né, e como que ele funciona de forma autônoma, independente, de forma isolada, e não o envio de e-mail em si, então eu vou utilizar o SMTP do próprio Gmail a fim de demonstração. Mas depois vocês, quem não conhece ainda, dá uma olhadinha nesse serviço da Amazon, que é o que é utilizado, né? Claro, tem outras plataformas, tem várias outras plataformas que também disponibilizam esse serviço, mas hoje em dia o que a gente mais vê no mercado é o Amazon SS. Então, já que a gente vai utilizar o nosso próprio, no meu caso, o próprio Gmail, né? Eu preciso vir aqui no Properties para fazer essa configuração do SMTP. Então, eu tenho um e-mail que eu utilizei num projeto há algum tempo atrás, da Gmail, e eu vou utilizar este e-mail para a gente fazer essa configuração e este envio, né? Aqui, então, eu vou colocar dentro do Properties, logo abaixo da conexão com o banco de dados que a gente já fez, a configuração para envio deste e-mail, utilizando este namespace Spring Mail. Então, aqui dentro a gente vai passar o host, no caso, como eu expliquei, a gente vai utilizar o SMTP do Gmail, né? No caso, é o Simple Mail Transfer Protocol, é o protocolo para envio de e-mails. E aqui embaixo a gente vai colocar a porta, no caso Spring Mail Port 587. A gente vai também colocar o username e o password. No caso, o username é o e-mail do Gmail que eu vou estar utilizando. E o password não é a nossa senha de e-mail tradicional. A senha que a gente vai utilizar neste caso é uma senha específica, porque na verdade é um aplicativo terceiro que vai estar querendo se conectar. Então, se a gente colocar a nossa senha aqui que a gente utiliza para entrar lá na caixa de e-mails, não vai funcionar. Eu vou deixar para vocês
esse site para vocês seguirem certinho passo a passo para gerar essa senha. Então vocês vão ter que vir aqui nesse passo a passo, é preciso de entrar no e-mail de vocês, nas configurações lá de segurança e gerar uma senha que no caso eles chamam de código, né? É um código que possui 16 caracteres, então você não vai utilizar a sua senha tradicional, você tem que seguir esse passo a passo aqui da conta do Google e gerar esse código de 16 caracteres. É um passo a passo bem simples, depois vocês podem ver aí na descrição do vídeo o link. Depois então que vocês geram este código de 16 dígitos, vocês colocam aqui em password e assim vai funcionar tudo corretamente. E aqui no final a gente tem mais essas duas propriedades do SMTP, que é o Alt e o Start TLS, né, para acionar tanto o Alt quanto a conexão segura TLS. Então, em ambos os casos aqui eu coloquei como true para habilitar. Bom, feito isso, pessoal, agora a gente já pode implementar o método de envio de e-mail dentro do nosso service. E da mesma forma, eu já vou colocar a implementação deste método aqui dentro, para ficar um pouco mais fácil, né? Não ficar muito maçante eu ficar digitando muita coisa aqui. Primeiro, eu vou fazer os imports, como de costume. E aqui em cima, logo abaixo deste e-mail repository, né? Deste ponto de injeção que a gente criou, eu vou precisar criar um segundo ponto de injeção, que no caso é o Java Mail Sender. Também vou fazer um import aqui. Para quem lembra, aquela hora que eu fui adicionar a dependência, né? Se a gente olhar aqui no .xml, a gente tem o JPA, aqui olha, a dependência do e-mail, né? Do Spring Mail, que ele utiliza desse Java Sender Mail. E voltando aqui então, já com este ponto de injeção pronto, a gente vai iniciar a implementação deste método que vai tanto enviar o e-mail e também salvar na base de dados. E a primeira coisa que eu faço então, quando eu recebo este e-mail model, é setar a data de envio. Então eu vou setar aqui .set send date email, aí eu vou utilizar o local datetime.now e eu vou utilizar este bloco try catch finally para realizar então esse envio e também a persistência. Por que eu vou utilizar, né, esse try catch? No caso, eu vou tentar enviar este e-mail. Se tudo der certo, eu vou salvar o e-mail model com o status e-mail sent, ou seja, e-mail enviado. Já se der algum erro no envio do e-mail, ele vai cair dentro deste bloquinho catch, né, com o mail exception. E neste caso, eu vou salvar o status do e-mail, vou setar como status e-mail error. E no final, aqui dentro de finally, ele vai salvar este e-mail model com o seu determinado status, se deu tudo ok ou se deu erro. Porque assim, depois, se acaso deu erro, a gente pode implementar uma política de retentativas, né? Um tratamento para esses e-mails que deu erro, para depois rodar uma batch ou algo do tipo, para tentar o envio um pouco mais tarde, né? Para que esses e-mails cheguem aos usuários finais. Então é importante, mesmo com o envio com erro, a gente ter este e-mail guardado para que a gente consiga depois implementar um tratamento de erros para retentativas de envio. Bom, aqui então, na linha 26, na hora que a gente entra dentro deste bloco try, a gente vai criar uma instância de simple mail message e agora a gente vai montar essa mensagem deste e-mail. No caso, ele me pede o from, que a gente tem, né, dentro de email model.get email from. Ele me pede para setar também o to, ou seja, para quem que vai mandar esse e-mail, né? Quem que vai receber? A gente também tem essa informação, o título do e-mail e também o texto, né? Set text, que a gente tem o email model.getText. Depois de então setar todos esses atributos necessários, a gente passa essa mensagem para dentro deste método send
do Java Mail Sender, que é este método que vai fazer o envio em si. Se esse envio deu tudo certo, a gente vai cair nessa linha 33 e vamos setar o status do e-mail como sent, como enviado. Se deu algum erro nessa linha, né, no envio, a gente vai cair aqui no cat, vai ver qual que foi o mail exception, né, que foi lançado, e também vamos setar o status como error, para depois fazer algum tipo de tratamento aí de retentativas. E no final a gente vai salvar este e-mail model no banco de dados. Aqui ele tá me falando que o retorno aqui em cima tá void, né? E na verdade a gente vai retornar um e-mail model. Pronto, então sempre, independente se deu certo ou se não deu, ele vai cair aqui no finally e vai salvar este e-mail. E depois que ele salvar este e-mail, a gente volta aqui no controller. Ele então vai retornar a resposta para o cliente, né? Se foi enviado o e-mail ou não, mas com o método created. Bom, então agora a gente já tem tudo que a gente precisa para realizar este envio de e-mail. Então eu vou subir a aplicação, né? E a gente vai testar no Postman este envio, ver se vai ocorrer tudo bem. O serviço subiu, mas antes de fazer o teste, eu vou vir aqui no banco de dados, vou atualizar aqui as tabelas. E olha só, vocês podem ver que foi criada a tabela TB e-mail. Se eu vier aqui em propriedades e abrir aqui colunas, olha só, alguns atributos, né, que estavam definidos como string estão como caractere 255, né, o máximo. E vocês podem ver que o texto, como a gente colocou aquela propriedade, né, específica para ele de text, ele está diferente, então ele pode receber mais de 255 caracteres. Então tá ok aquela configuração que a gente fez. E agora eu vou vir aqui no Postman e a gente vai fazer então o primeiro envio de e-mail, né, a tentativa aí para ver se vai dar tudo certo. Eu já deixei pronto aqui este método post e-mail, então eu vou acessar localhost 8080, porque foi a porta que a gente definiu, /sending e-mail, e definir o método post. E agora eu passei aqui todos os atributos necessários, né, para a gente não ser pego lá na validação e a gente conseguir acessar o método certinho para fazer esse envio. Então, eu coloquei aqui como referência, né, owner_ref, o meu nome, mas depois este campo ele vai receber, por exemplo, o ID do usuário para que vai ser enviado este e-mail quando ele for acionado por outro serviço dentro da arquitetura de microservices. O e-mail from, no caso eu coloquei o e-mail que eu estou utilizando, onde eu configurei ali o SMTP. O e-mail to eu coloquei o meu e-mail pessoal. O título do e-mail, eu coloquei o mesmo título do e-book, né? Para quem já baixou lá no meu site michelebrito.com, deve ter recebido este e-mail, onde eu falo da segunda edição do e-book Spring Boot da API REST aos microservices. E no texto eu coloquei também um guia para baixar este e-book gratuitamente. Então, este é o e-mail que eu quero enviar, né? Vamos enviar essa requisição e vamos ver se vai dar tudo certo. E olha só, eu tive como retorno aqui, created, ele gerou um ID, no caso, todos os atributos que eu já havia colocado, só que agora ele me retornou a data que foi enviado este e-mail, e o status do e-mail foi sent, foi enviado. Então agora vamos lá na minha caixa de e-mail para ver se realmente eu recebi este e-mail, certo? Aqui eu havia definido um filtro específico para MS e-mail, para ficar um ambiente um pouco mais limpo, né, para a gente visualizar. E olha só, o e-mail acabou de chegar aqui, segunda edição, e-book, Spring Boot da API REST aos microservices. Se eu abrir aqui, eu tenho o corpo do e-mail que eu acabei de enviar. Agora, vamos fazer um segundo teste. Eu vou colocar aqui, vou alterar o título. Vou colocar aqui segundo envio.
E agora, eu vou subir novamente a aplicação em modo de debug para a gente ver aquela parte do try catch, como que está funcionando. Então, aqui está subindo a aplicação e eu vou colocar aqui um ponto de debug dentro aqui do nosso service. Vou colocar aqui também dentro do post. Então, a gente vai enviar agora esse segundo envio, né? Que eu coloquei como título do e-mail aqui, send. Aqui o método post recebeu essa solicitação e agora a gente vai debugar. Então, vamos criar essa mensagem. Se eu visualizar aqui, vocês podem ver que a mensagem, ela está com o from, com o título segundo envio, o texto e o e-mail para quem vai ser enviado, no caso o meu e-mail pessoal. E é agora que a gente vai ver se vai dar certo o envio ou não. Então eu vou apertar F8 aqui e nesse momento ele está fazendo o envio. Então ele enviou o e-mail, agora vamos passar aqui, ele cai aqui no bloco Finally, salva e depois retorna para o cliente. Então, se eu vier aqui no Postman, ele me retornou aqui o envio ok. Agora a gente vai voltar aqui no meu e-mail e eu vou atualizar aqui para ver se esse e-mail realmente chegou, com o título, né, alterado. E olha só, atualizei aqui a página, a gente tem um novo e-mail, segundo envio, que é exatamente o e-mail que eu acabei de solicitar. Certo, pessoal? Então, dessa forma, o que eu queria mostrar para vocês, né, o intuito principal dessa videoaula era mostrar como criar um microservice, como que funciona essa independência desse microservice, utilizando, no caso, o exemplo do envio de e-mail. E então todos os serviços dentro da arquitetura que precisar enviar e-mail, vai enviar internamente uma mensagem para esse serviço e ele vai fazer esse processamento. E nos próximos vídeos aqui no canal, eu vou mostrar, por exemplo, a criação de um serviço de usuário. Então, o usuário ele vai se cadastrar no sistema, na plataforma, e quando ele se cadastrar, ele vai receber ou um e-mail de boas-vindas ou um e-mail de confirmação, né, de e-mail. Então, a gente vai fazer a comunicação interna do serviço de usuário com o serviço de e-mail que a gente acabou de criar. Essa é a intenção aí que eu quero trazer para vocês na prática, nas próximas aulas e também já mostrando os melhores padrões de uma arquitetura de microservices, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha aqui para dar aquela força e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas aulas que eu vou trazer conteúdos muito interessantes sobre microservices, certo? É isso, pessoal! Todo esse projeto já está no GitHub, então é só vocês entrarem aqui no link que eu deixei na descrição e acessar este microservice completo lá no meu GitHub. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!